Olá pessoal, estamos começando hoje mais uma reflexão no Evangelho e, como sempre, a gente alerta, estamos nos fundamentando na Bíblia de Jerusalém e esta será a 7ª reflexão que fazemos e publicamos aqui no canal. Antes de seguirmos adiante, porém, vamos fazer a nossa prece de apenas 1 minuto. Prece, oração, reza, não importa o nome, o significado é sempre uma conversa com Deus. Então, depois desse momento de conversa com Deus que cada um de nós teve, vamos fazer um breve e rápido resgate da 6ª reflexão do Evangelho, que se fundamentou na 2ª carta de Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 8, versículos 11 a 14. E ali Paulo nos ensina a obrar, a trabalhar com boa disposição e boa vontade segundo os vossos meios. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja, ou seja, sobra, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade. Então aqui nós chamamos a atenção, hoje, para seguirmos adiante na nossa 7ª RDE, para o fato de que Paulo citou 2 vezes a mesma palavra. Estão aí destacadas a palavra igualdade. E para entendermos o significado de igualdade do ponto de vista do Cristo, precisamos recorrer a ele. E fizemos isso. Fomos lá em Mateus, capítulo 23, versículos 23 e 25, quando nós percebemos que Jesus explica o dízimo de uma forma muito mais grandiosa do que a forma como nós compreendemos o dízimo aqui nos conceitos mundanos. Primeiro, ele separou o dízimo em 2 grandes grupos que estão aí aparecendo: hortelã, endro e cominho, justiça, misericórdia e fidelidade. E chamou a nossa atenção para o exterior e para o interior. Percebam que Jesus, nós já alertamos aqui, ele trabalha com essas dualidades para facilitar a compreensão. Então, em cima, ele tem 2 grandes grupos diferentes. E no versículo 25, ele coloca bem claramente que há comportamentos exteriores e comportamentos interiores. E aí a gente fez um desenho, um esquema para ficar mais fácil de entender o que Jesus quis dizer. Ai de vós que pagais só o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas omite o mais importante da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele afirma que a justiça, a misericórdia e a fidelidade, estas deveriam ser feitas, mas sem esquecer aquelas. Então aprendemos que Jesus ele não desconsidera as questões materiais, mas não são só elas. Há também as questões espirituais. E aí, se a pessoa dá o dízimo apenas material, e se esquece daquela parte importante da lei, ela está somente mostrando o seu exterior. Agora, se a pessoa, no ato de doar o seu dízimo material, também está imbuída em seu espírito, em sua alma, de justiça, misericórdia e fidelidade, então, sim, ela está praticando o dízimo interior. O que nós percebemos aqui? Percebemos que Jesus coloca um grande equilíbrio entre essas práticas. E dar o dízimo não significa somente nos templos religiosos. Há muitas formas de dar o dízimo.
e não necessariamente tem que ser somente lá na sua religiosidade. Mas vamos avançar. Equilíbrio. Está perfeito aí conforme a explicação de Jesus. Mas o que é equilíbrio? Quando se fala em equilíbrio, e aí a gente volta lá na parte de Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios, em que ele usa a palavra igualdade, a gente precisa se perguntar, refletir o que é igualdade. Quando escutamos essa palavra, igualdade, lembramos logo desse símbolo matemático, que é o sinal de igual. E aí a nossa mente cartesiana, né, retilínea, começa a puxar vários outros símbolos matemáticos, que para a maioria de nós são assombrosos. E aí a gente lembra de uma outra questão que também nos assombrava muito na matemática, que eram as equações. O que é equacionar? Equacionar é igualar, padronizar, comunizar, uniformizar? Não é nada disso. Equacionar é equilibrar. Então, vamos entender a relação entre equilíbrio e igualdade. O equilíbrio que Jesus tratou quando explicou o dízimo do ponto de vista divino, e aí nos surpreende porque a gente entende o dízimo só do ponto de vista mundano, material. Então, essa palavra equilibrar, e aí a gente vai também relacioná-la com a palavra igualdade, que Paulo pede na sua segunda carta aos Coríntios. Avancemos então para entender que equacionar e equilibrar são a mesma coisa. No primeiro RDE, nós relembramos lá da gramática os pronomes pessoais. Aqui a gente vai relembrar de forma bem simples as equações. Antes, porém, uma pergunta bem difícil para todos responderem. Quanto é 1 mais 2? Simples, né? 3. Vamos colocar a balança aqui para que vocês percebam que há um equilíbrio aí entre essas duas partes, de um lado do sinal de igual e do outro lado do sinal de igual. No lado direito está bem nítido o número 3. Para facilitar nossa compreensão, vamos colocar então quilogramas. 3 quilos estão na balança ali da direita. E na balança da esquerda também precisa ter 3 quilos. Aqui a gente já tem condições de entrar na equação. Está surgindo aí x mais 2 é igual a 3. Como nós já vimos esse exemplo agora, nesse momento, sabemos que x é 1. Por quê? Porque é um número que, colocado no lugar de x, vai gerar o equilíbrio. Vamos avançar destacando cada elemento da equação. Então, o sinal de igual, percebam que é ali o tronco da balança. Do lado esquerdo ali está a nossa equação que a gente precisa descobrir a incógnita, que é o valor de x. E ali do lado direito está o valor que nos é conhecido. Tendo o valor conhecido, basta a gente raciocinar, e claro, essa equação é simples, mas em equações mais complexas existem técnicas para desenvolvimento de forma que encontremos o equilíbrio. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, 5 mais x é igual a 7, só para testar se vocês entenderam mesmo. Para que haja 7, para que haja o equilíbrio ali, qual tem que ser o valor de x? Isso aí mesmo, você acertou, é 2. Pode ser qualquer outro número, pode ser 3, 10, não. Para que haja o equilíbrio ali do lado direito, 7, o valor de x obrigatoriamente nesse caso, nesta equação, tem que ser 2. Mais um exemplo, 10 menos x é igual a 4. Então vamos colocar a nossa balança e entendermos que tem que ter 4 quilos em cada um dos pratos da balança. Qual é o valor de x? Fácil, né? 6. Mais um, só para vocês entenderem. 15 é igual a 20 menos x. Qual é o valor de x aí para que a nossa balança tenha 15? Percebam que o valor conhecido agora, ele se inverteu. Ele não está do lado direito, agora ele está do lado esquerdo, que é o 15. Então, qual é o valor de x ali para que 20 menos x dê 15? Moleza, né? 5. Mais um exemplo? Sim, um exemplo de divisão. X sobre 2 é igual a 10. Aquele tracinho ali representa divisão. Vamos colocar a nossa balança e já percebemos que o equilíbrio é 10. Qual deve ser o valor de x e dividido por 2 vai dar 10? Isso mesmo, 20. Agora que nós já entendemos essa noção de equilíbrio, de igualdade,
por meio das equações matemáticas, estamos em condições de compreender o equilíbrio cristão. E como base, vamos nos fundamentar em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Essa passagem de Jesus conta a história de um coletor de impostos arrependido das falcatruas e fraudes praticadas. E esse coletor de impostos, aliás, até hoje a gente não tem uma relação muito boa com impostos, né? Naquela época não era muito diferente. E esse coletor de impostos, do tempo de Jesus, ele se arrepende e procura por Jesus. O nome dele é Zaqueu. E Zaqueu, ele era um publicano. Mas o que era publicano? Bom, precisamos aqui resgatar, contextualizar aqui um momento. Nos tempos de Cristo, a Judéia era dominada pelo Império Romano e este, por sua vez, fazia cobranças de impostos para todos os povos que estavam sob seu governo, e a Judéia não era diferente. E haviam dois tipos de publicanos: os publicanos gerais e os publicanos delegados. Os publicanos gerais eram aqueles cobradores de impostos que prestavam contas direto ao imperador, e normalmente eles eram romanos, não eram judeus. Os publicanos delegados, e aqui precisamos entender essa palavra não como substantivo, tá? Mas como verbo, é o ato de delegar. Então ele foi eleito a este cargo. Os publicanos delegados prestavam contas aos publicanos gerais e normalmente eram judeus. Só que o que acontecia? Muitos publicanos delegados, que normalmente eram judeus, extorquiam seu próprio povo, com cobrança de impostos, cobrando mais do povo, repassando o que os publicanos gerais pediram e embolsando a diferença. Por isso que eles enriqueciam muito, e enriqueciam muito rápido. Feito esse adendo, essa contextualização, vamos entender então, vamos ler a passagem de Jesus em que ele e Zaqueu se encontram. Versículo 1. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de estatura baixa. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aqui nós vamos chamar a atenção para 3 palavras. A primeira delas é estar perdido. Há 3 tipos de pessoas. Aquela que sabe muito bem o que está fazendo, ela não está perdida, ela reconhece a sua missão nesse mundo e a executa quase com perfeição. Podemos citar grandes nomes aqui, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, enfim, vários outros. Estes não estão perdidos. Outras pessoas, o segundo grupo, elas estão perdidas, mas sabem que estão perdidas e querem ser encontradas. É o caso de Zaqueu. Porque Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar na cidade, e sendo de estatura baixa, se ele estivesse na multidão, ele não seria visto. Então ele fez um esforço, subiu num sicômoro. O que é um sicômoro? É uma árvore de estatura baixa, mais alta o suficiente e resistente também, para poder aguentar o peso dele. E nesse momento em que ele sobe na árvore, Jesus o vê. Curiosamente, Jesus o chama pelo nome. Jesus já o conhecia. Jesus nos conhece a todos, né? E Jesus ainda afirma: devo ficar na sua casa. Fazia parte da missão de Jesus ver Zaqueu e pousar na casa dele. Então Zaqueu era uma dessas pessoas que estava perdida, sabia que estava perdida e queria ser encontrada. E o terceiro grupo
é de pessoas que estão perdidas, mas não querem ser encontradas. E Jesus chama elas de cegos e ainda nos avisa: deixai cegos serem guiados por cegos, porque todos cairão no precipício. Não adianta tentar abrir os olhos de uma pessoa que escolheu a cegueira. Podemos até tentar alertar, mas normalmente essa pessoa precisa desejar ser encontrada. Mas para desejar ser encontrada, ela precisa assumir que está perdida. E normalmente uma pessoa cega, ela não se vê como perdida, muito pelo contrário. Entendido isso e explicado que Zaqueu fez a boa escolha, que nós tratamos numa das RDS atrás, vamos chamar a atenção para o que Zaqueu decidiu e comunicou a Jesus. Ele diz que dá a metade dos bens aos pobres. E se ele defraudou alguém, ele restitui o quádruplo. Vamos entender isso aqui. Vejam bem que Zaqueu, ele não deu toda a sua fortuna para os pobres, ele deu a metade. E nós? Será que nós estamos entendendo o processo de equilíbrio? Veja que Zaqueu está dando a metade, então a outra metade fica com ele e a metade ele está dando para os pobres. E nós? Quando chega final do ano, a gente pega nossas roupas velhas, algumas até bem surradas, leva para os nossos templos religiosos, achando que está fazendo uma grande ação, e depois a gente compra roupas novíssimas para nós e entrega as usadas para os pobres. Será que estamos sendo justos? Será que estamos tendo uma atitude equilibrada? E a questão da restituição em quádruplo. Se defraudei alguém, ele voluntariamente restitui o quádruplo. O que significa esse quádruplo? O principal e 3 vezes o principal. É isso que é o quádruplo. Em palavras de hoje, considerando, por exemplo, um processo judicial, seria aquele valor que é bem maior do que o valor inicial do processo. Então o quádruplo se enquadraria ali. Entretanto, tem que haver um processo. O que se sentiu defraudado entra na justiça para poder solicitar a restituição. E normalmente pede um valor maior a título de danos morais. É aí nos danos morais que pode entrar esse quádruplo ou não. Só que Zaqueu, ele faz isso voluntariamente. Temos um caso aqui no Brasil de uma empresa muito grande que o processo ainda está rolando e está sendo obrigada pela justiça a restituir um valor alto para cada família que ela prejudicou. Por que essa empresa voluntariamente não apresentou esse valor para cada família? É uma postura cristã. E aí Jesus aprova essa postura cristã, de voluntariamente você doar e, se defraudou, restituir a mais. Vamos avançar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Como é que Jesus tratava as pessoas da sua época? E aí a nossa pergunta é: como nós nos tratamos hoje? E vale essa pergunta: como é que nós estamos nos tratando? Estamos nos tratando como Jesus tratava as pessoas na sua época, como, por exemplo, ir na casa de uma pessoa odiada como Zaqueu, que era um publicano, um coletor de impostos, que era detestado pelo seu próprio povo, e Jesus vai lá e o liberta? Ou nós estamos nos tratando como as determinantes do mundo? E por que essa pergunta é pertinente? Porque a maioria de nós está tratando o outro por conta de uma força maior do mundo. E essa força maior do mundo se chama lei. Vamos verificar algumas mudanças legais que vêm acontecendo aqui no nosso Brasil, no nosso país. Desde 1888 estão aparecendo aí para você: a abolição da escravidão, consolidação das leis do trabalho, em 1943, proteção a portadores de deficiências em 89, Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, Estatuto do Idoso em 2003, Lei Maria da Penha em 2006, Estatuto da Igualdade Racial em 2010, Direito à Sexualidade em 2011 e Lei das Domésticas em 2015. A grande pergunta que a gente faz: por que precisamos de leis? E a resposta passa pela palavra equilíbrio. Vamos raciocinar com calma. Se a abolição da escravatura precisou acontecer, é porque não havia um equilíbrio entre brancos e negros. E aí essa lei áurea
assinada pela princesa Isabel, em tese teria resolvido isso. Claro que não é tão simples assim, a gente sabe que há outras nuances, nesse caso aqui, interesses poderosos, inclusive de outros países, e aí não cabe a gente entrar nesse mérito. O importante é, em algum momento, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Se a consolidação das leis do trabalho surgiu, é porque havia um desequilíbrio nas relações entre empregador e trabalhador. E se lá entre brancos e negros, na época da escravidão, esse desequilíbrio era brutal, entre empregadores e trabalhadores antes da consolidação das leis do trabalho não era muito diferente. Eram 12, 16, 18, 20 horas em trabalhos pesados, sem direito algum. E trabalhador que se machucava era simplesmente dispensado, não tinha nenhum tipo de apoio estatal, enfim. Vou deixar que vocês pesquisem. Se precisou de uma lei de proteção a portadores de deficiências, é porque havia um desequilíbrio entre as pessoas sem deficiência em relação às pessoas com deficiência. E essa lei veio trazer ou forçar, obrigar esse equilíbrio. Então hoje sabemos que grandes empresas precisam ter um percentual de pessoas com deficiências em seus quadros. Até então, essas pessoas estavam literalmente abandonadas à própria sorte. E se houve a necessidade de estatuto da criança e do adolescente, é porque havia um desequilíbrio entre adultos e crianças. Aqui vale a gente lembrar que até o século XIX, início do século XX, as crianças, quando pegavam uma certa idade, os 5 anos, por exemplo, que começava já a falar, já andava e já sabia falar bem, não eram tratadas como crianças como hoje a gente trata. Eram tratadas como mini-adultos. Inclusive as roupas eram semelhantes às roupas dos adultos. Basta você pegar um filme de época para você perceber como as crianças eram tratadas como mini-adultos. Claro, muitos filmes de época vão adequar o comportamento com a criança daquela época com o de hoje. Precisamos ficar atentos para isso. Mas as crianças, elas foram muito, muito negligenciadas até há muito pouco tempo. A gente lembra, por exemplo, dos castigos físicos que eram muito até defendidos, até na escola. Palmatórias, ajoelhar no milho, verdadeiras torturas com as crianças. O que mais? Se o Estatuto do Idoso foi necessário, é porque havia um desequilíbrio entre jovens e velhos. E aqui no mundo ocidental, esse desequilíbrio ele é maior do que no mundo oriental. No mundo oriental existe um pouquinho de mais respeito em relação ao idoso. Claro que também não é perfeito, mas o Estatuto do Idoso veio trazer esse amparo para os idosos em relação às pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que os maltratarem. A mesma coisa a Lei Maria da Penha, veio trazer equilíbrio, ou pelo menos forçar os homens a tratar com mais respeito e dignidade as mulheres. O Estatuto da Igualdade Racial, que aqui a gente chama atenção, A Lei Áurea está lá em cima, no início, mas para a gente perceber que não foi resolvido o problema dos brancos e negros, teve que vir o Estatuto da Igualdade Racial, que trouxe equilíbrio, pelo menos propõe um equilíbrio. As pessoas negras, elas têm esse estatuto a seu favor para se defender dos abusos das pessoas racistas. Direito à sexualidade é porque havia um desequilíbrio entre heterossexuais e o grupo LGBTQIA+. E por fim, a Lei das Domésticas, que trouxe um equilíbrio entre o empregador doméstico e o trabalhador doméstico. Porque até este momento, o que acontecia era que os empregados e empregadas domésticas, se não trabalhassem em mansões de pessoas muito ricas, e aí com carteira assinada e tudo mais, elas eram tratadas praticamente como escravas e escravos domésticos. Então, as leis que hoje existem, elas vêm nos compelir a fazer o quê? A tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas da sua época, e ele era criticado por isso. Jesus tratava as pessoas como? Com equilíbrio, com justiça, com igualdade. Jesus, ele tratava o rico da mesma forma como o pobre. Jesus tratava as crianças da mesma forma que os adultos. Jesus era igualdade em pessoa. E aqui a gente encerra o nosso encontro de hoje deixando essa pergunta: como você anda tratando o outro? Como você anda se tratando? Que tipo de comportamento você anda tendo consigo e com o próximo? Você se acha uma pessoa encontrada
Ou você se acha uma pessoa perdida que quer ser encontrada por Jesus? Ou você não se acha perdido nem perdida e acha que está certo seguindo as determinantes mundanas? Agradecemos por ter nos acompanhado até agora e aguardamos você para um próximo encontro do Reflexão do Evangelho. Até lá!